Vamos aguardar. Olá, seja bem-vinda, Cristina Lopes. Seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Vamos aguardar aqui o Instagram avisar as pessoas que nós estamos ao vivo e que hoje eu terei uma convidada muito bacana, que eu admiro muito, que vai vir aqui falar sobre um assunto muito atual e muito interessante. Ela já está passando aqui. Olá, Ediane, espera aí um pouquinho, seja bem-vinda, boa noite. Oi, Toninha, minha querida, tá sempre aqui me prestigiando. Isso é um verdadeiro espetáculo, né? Então, muito obrigada por você estar aqui. Um assunto que vai ser interessante aí para os seus netos, com certeza. Vamos aqui aguardar o Instagram avisar aqui as pessoas que nós estamos aqui. Eu tô tentando fixar o nome aqui, o nosso título, mas eu não tô conseguindo não. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Oi, Paulo, seja bem-vindo também. Tia Angélica, seja bem-vinda. Enquanto isso, aperte essa gaivotinha aí e encaminhe essa live para aquelas pessoas que você acha que vão aproveitar, que vão entender, conhecendo melhor esses conteúdos que nós vamos conversar aqui sobre os impactos negativos do distanciamento social prolongado, os impactos nas crianças e nos adolescentes. Mas vamos só esperar aqui um pouquinho o pessoal entrar aqui, o Instagram avisar para os nossos convidados meus e da Ediane que nós já estamos aqui esperando por todo mundo, né? Enquanto isso, aperte o aviãozinho e aperte muitos corações. Quando você aperta aquele coraçãozinho, as pessoas são comunicadas de que essa live está sendo muito interessante. O Instagram entende assim, né? Olá, Aline, seja bem-vinda também. Muito boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Enquanto isso, eu vou dar aqui um recadinho muito bacana para vocês também, tá? O Instituto Foco e Bem-Estar está lançando um projeto solidário essa semana e que irá acontecer no início de dezembro, que é o Positive Mental Experience. O que é isso? O que é esse tal de Positive Mental Experience? Esse é um curso teórico, prático, vivencial. Significa que você vai aprender a teoria. E quais teorias? As teorias sobre a ciência da felicidade. A ciência que faz com que a gente descubra como ser mais feliz na vida, como ter mais bem-estar, como se sentir melhor, viver mais emoções positivas. Você também vai conhecer as bases da inteligência emocional, para você aprender a ter um autocontrole emocional, conseguir identificar as emoções, gerenciar as emoções no dia a dia, desenvolver empatia, ser mais automotivada para alcançar os seus objetivos na vida e também desenvolver habilidades nos relacionamentos. E não para por aí. Nesse Positive Mental Experience, você também vai conhecer a base da inteligência positiva. Olha, é muita coisa boa, não é? Tudo isso vai vir acompanhado de exercícios práticos. Para quê? Para você aprender como faz, né? Hoje em dia não importa mais para as pessoas aprenderem somente a teoria. É importante aprender a prática. E eu, Ana Clara, vou trazer duas convidadas que são conhecedoras desses assuntos para trabalhar com vocês, ensinar, compartilhar conhecimento nesse dia 5 de dezembro. Querem saber mais informações? Vão lá no feed
E lá também no link da bio. Acesse o link da bio e se inscreva. E por que que eu estou aqui abrindo essa live com a minha colega Ediane e falando sobre o Positive Mental Experience? Porque esse é um projeto solidário. Esse é um projeto de ajuda humanitária, onde toda a renda arrecadada com a sua inscrição será destinada para o lar Nossa Senhora das Graças, que é um lar que abriga crianças em vulnerabilidade e risco. Então, bora lá terminar o ano fazendo um ato humanitário, um ato de solidariedade, de carinho, de empatia, tá bom? Passa lá no link da bio, acesse lá e se inscreva no Positive Mental Experience. E agora eu vou aqui mandar um convite para minha querida Ediane, que já está aqui me procurando. Olha só, vou mandar. Mandei aí, Ediane, vamos ver, hein? Ele foi encaminhado com sucesso, vamos aguardar. Vamos apertando coraçõezinhos, enviando essas lives para as pessoas que vocês gostam, que vocês acreditam, que vão sim se beneficiar com essa live de hoje. Olá, Fabiana, seja bem-vinda também. Vamos aguardar aí. Vamos ver se a Ediane consegue entrar. Se não, Ediane, mande você um convite para mim e eu te aceito. Joane, seja bem-vinda, bem-vindo. Isso, sair e voltar pode ser uma solução, Ediane. Boa, muito bem. Isso aí. Então, enquanto ela sai e volta, eu volto aqui no meu projeto. Ó, ela já tá aqui. Que ótimo. Bom, vamos aguardar a internet permitir que ela entre aí, ó. Chegou, só não tô conseguindo te ver, Diane. Agora Sim! sim. Tudo bem? Olá! Que prazer ter você aqui. Muito bom. Obrigada, Eu Ediane, por também. aceitar o Adorei o convite. viu? Muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no Instituto Foco e Bem-Estar para falar de um tema que é muito importante, né? Muito. Eu fiquei muito feliz, né, quando você me convidou. Até porque, assim, eu já trabalho com crianças e principalmente com famílias. Atualmente eu atendo muito casal e muita família. E está surgindo muito no consultório também essa demanda do que fazer e como gerenciar os filhos, tanto criança quanto adolescente, nesse momento agora do distanciamento, do isolamento. Então as pessoas elas estão tendo essa dificuldade de como gerenciar, de como lidar com tudo, né? Então, assim, é algo muito importante de ser falado. Eu até, assim, as pessoas que estão aqui convidem outras pessoas para participar, compartilha, porque é bacana, é necessário. Se vocês tiverem perguntas também, já vão direcionando aí para a gente poder enriquecer ainda mais aqui a nossa live, porque a proposta é essa. Eu procurei, fiz várias pesquisas em relação, né, de dados nesse momento da pandemia, né, assim, e é bem triste alguns dados que eu obtive aqui em relação tanto ao ensino quanto em relação à violência doméstica, de tudo. Então, é algo que a gente precisa, sim, conversar. Na verdade, vem se descortinando aí, pelo meu entendimento, eu imagino que pelo seu também, pela tua fala, vem se descortinando aí uma série de outros problemas que até então ninguém havia se atentado, porque estava aí no calor da adaptação a essa crise da pandemia, né? A nossa vida virou de pernas para o ar e a gente leva um tempo para se adaptar. Eu vou dar boa noite a quem chegou aqui agora, seja bem-vindo. Como a Ediane falou, encaminhe essa live, chame outras pessoas que têm filhos, né? Ou sobrinhos ou alunos para ouvirem esse bate-papo. E é um bate-papo mesmo, porque o importante aqui não é falarmos em termos técnicos, é falarmos
para que todos possam participar. Então, põe aí a sua perguntinha. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Muito bom. Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, trainer, desenvolvedora do treinamento Potencializando Forças e Resultados para organizações e escolas, e agora a mais nova estudante do MBA em Gestão de Pessoas e idealizadora do evento Positive Mental Experience, que está aí esperando a sua inscrição para você ser solidário. E essa aqui é a Ediane, que eu conheci através de um conhecido, de uma live, e eu admirei muito o trabalho da Ediane, principalmente pelo primeiro aspecto que eu percebi. Ela é estudiosa. Ela gosta de estudar, ela tem o preciosismo das informações. E aí, como esse é um dado que vem surgindo de uma forma muito gritante nas famílias, né? O impacto do isolamento social prolongado na vida das crianças e dos adolescentes, na saúde mental desse público, eu pensei, Ediane é a pessoa certa para vir falar sobre isso aqui comigo. Então, seja bem-vinda. Quero te pedir para você se apresentar aí para os meus conhecidos. Eu acabei de fazer isso para os seus. Para a gente poder começar, né? Obrigada, eu agradeço. Até peço às pessoas, né, nesse momento que a gente está de apresentação, que tenham um pouquinho de paciência, porque a gente vai entrar também no assunto, tá, gente? Porque às vezes as pessoas entram na live e saem, não começou o assunto ainda, o tema. Então, assim, gente, é importante até vocês saberem com quem vocês estão averiguando as informações, quem está passando essa informação. Então, assim, hoje eu sou psicóloga há mais de 10 anos. Eu sou sócia proprietária da Clínica Recanto Psi, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? É uma clínica multidisciplinar. Tenho formação em Gestalt terapia, sou especialista em casal e família, tenho outras formações também, até inclusive, né, quando nós conversamos, eu coloquei, não, eu vou colocar só essas duas principais, mas também fiz formação em terapia cognitivo-comportamental, né, em outras formações, estou agora fazendo pós em conflitos familiares, até pelo fato do momento em que a gente se encontra atualmente, né, que é algo que está com a hiperconvivência, está aumentando muito os conflitos familiares, tá bom? Então, assim, é algo que quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo o quanto que são coisas tão simples e que, no todo, acaba fazendo toda a diferença, né, no momento aí de uma convivência maior com os seus familiares. E no caso, né, da criança e do adolescente, ainda mais, porque nós tivemos realmente um rompimento da nossa vida nesse momento. Nós fomos atravessados por essa questão, né, da pandemia e algo jamais visto antes, né? Então, assim, foi algo que realmente teve um grande impacto. E aí, como que fica a criança e o adolescente nesse momento, né, de confinamento dentro de casa, com o afastamento da questão dos amigos, com o afastamento em relação à escola, de outras atividades extras, de lazer, do convívio também ampliado com outros familiares. Então, tudo isso acarreta em um aumento de estresse, que é algo que depois eu vou até pontuar aqui, o efeito do estresse tóxico em cima da criança e do adolescente. Muito bacana, muito bacana. O que me motivou a fazer essa live, Ediane? Além de eu estar vendo, né, aqui no consultório, tudo que está acontecendo mesmo, e os próprios pacientes, atendo também crianças e adolescentes, falando dessa falta de esperança, dessa falta de vontade de fazer as coisas, apatia, o isolamento e tudo. Um priminho meu, ele deve estar passando aí, o Pedro, ele virou para mim e falou assim, eu acompanho sempre as suas lives. Sabia que você poderia falar sobre o lado ruim de usar celular e computador sem parar na pandemia? Eu falei, opa, olha que interessante. Uma dica, né, de uma criança que certamente está vivendo isso. Sim. E aí, quando eu perguntei, mas por que você está falando isso, Pedro? Ele disse para mim, porque é muito chato não poder estar com as pessoas da escola. Né? Então, queria começar por aí, por aí.
O que é que você tem percebido na sua demanda? Claro que eu sei que você não vai identificar seus clientes, óbvio, mas o que Sim. é que você tem percebido em crianças e adolescentes que você atende como sendo o maior sinal desse impacto negativo do distanciamento social prolongado? Vamos para 8 meses, Hoje, né? é isso aí. Hoje é a grande questão que eu percebo, não só em adolescente, mas como em criança. Até se algum pai ou alguma mãe estiver aqui ou conheça um familiar nessa faixa etária de 0 aos 19 anos que esteja passando, compartilha aí. É o quê? A questão da ansiedade, o medo de sair de casa e a depressão. Mas eu acredito que o primeiro é o medo de sair de casa. Tanto que foi feita uma pesquisa onde relatou que os adolescentes foram o que maior tiveram uma aderência em relação ao isolamento social. Porque eles têm essa questão da ideia da responsabilidade compartilhada coletiva. Eles entendem que se eles saírem, eles podem colocar em risco as pessoas que eles amam. Aí o que está acontecendo hoje? Eles não querem sair, ficam no seu quarto, isolados, e eles não querem que os pais também saiam. E isso acaba gerando um conflito e um estresse muito grande dentro das famílias atualmente. Então, não sei se você também está percebendo isso, mas hoje o que eu estou recebendo muita demanda de pais, colocando assim, Ediane, eu gostaria muito que meu filho viesse à terapia, mas ele não vem. O máximo que ele pode, de repente, fazer online, porque ele não quer sair de casa. Então, aí a gente já vê o grande prejuízo nessa parte, que obviamente a gente tem que ter o isolamento, mas a gente não pode se privar também de algumas coisas básicas no nosso dia a dia. Sim, de absolutamente tudo, né? Por isso é Tudo que que eu é excesso usei, faz mal, né? por isso é que eu usei o nome distanciamento social ao invés de isolamento, Sim, né? Nós isso não aí. estamos presos em solitárias. Nós temos a liberdade de sair desde que com consciência. Mães, as crianças, adolescentes e alguns familiares se fecharam num pensamento tão pesado, tão negativo de isolamento, que não é bem isso. E essa crença nova que se instituiu precisa ser, de fato, trabalhada, desenvolvida, para que as pessoas possam fazer o mínimo necessário com consciência. Sim, a gente teve aqui uma pesquisa que eu estava vendo, que até vou olhar aqui, ó, um estudo transversal chinês, onde ele apontou que a prevalência dos sintomas depressivos, 43,7%, de ansiedade, 37,4%, e a combinação desses dois sintomas, ansiedade e depressão, foram 31,3% em relação na pandemia, de uma forma de uma população geral. Então, você vê o quanto que teve um aumento aí nesses índices, nesses dados, e que tudo isso acaba refletindo o quê? Na nossa saúde mental. Porque a saúde mental, né, ela é determinada por fatores múltiplos. E hoje a pandemia também entrou nessa situação aí de contribuição para a questão da saúde mental. Sim, é verdade. Hoje é um dos aspectos que tem contado, incidido muito na manutenção da saúde mental de idosos, adultos, adolescentes e crianças, né? E Ediane, dentro de todas essas questões que você está aí falando, eu também pesquisei, fui entender, né, o quanto que o estresse constante que essa criança ou esse adolescente vive hoje em dia pode trazer, aumentar, potencializar os danos psicológicos e os físicos, né? Por Sim, exemplo, crianças e adolescentes que estão comendo mais, então estão ganhando peso, não estão se exercitando, não saem para brincar ao ar livre, né? Aí vem o aumento da glicose, e aí as crianças podem se tornar aí, diabéticas, pré-diabéticas. A gente vê perda de massa óssea por falta de exercício físico. sim. Olha os danos físicos aí
muito importantes, né? E também tem uma outra coisa que eu vi, que é o padrão de sono, sono e vigília que está mudando. As crianças estão ficando até muito tarde nos celulares ou nos videogames, em busca de um prazer frenético, Isso. né? E, ao mesmo tempo, estão tendo um prejuízo do sono. E no outro dia tem que acordar para estudar. Então, estão dormindo cada vez menos. E isso reverbera no humor, porque o humor é um estado contínuo, né? Não é uma emoção, não é um pico emocional. E então está havendo um aumento de irritabilidade, de agressividade, instabilidade do humor. O que você fala para complementar esse assunto aí? Isso, tudo que você está trazendo está relacionado à questão do estresse. E aí a gente entra na questão do estresse tóxico. Porque que acontece? Quando você tem o estresse, você tem um aumento do cortisol. E o cortisol é um dos hormônios do estresse. Então, o que, que vem acontecer, né? Porque ele vai relacionar isso com o sistema imunológico e nervoso, que se relaciona com a questão da emoção, da memória e também em relação à aprendizagem. Então, quando você tem aí essa questão do estresse tóxico, o que, que pode vir a causar? Pode causar uma hiperatividade na questão dos circuitos neurais. E com isso vai fazer o quê? Que venha controlar as respostas de medo. E aí entra a agressividade como um mecanismo de defesa. Por esse motivo que tem tudo isso que você colocou é em função dessa questão aí do estresse como resposta. Tanto que, quando você tem, eu até fiz aqui uma colocação em relação a essa parte aí, né, do sedentarismo, do aumento do sedentarismo e também da obesidade, está relacionado exatamente a essa ruptura que se teve, porque hoje a gente teve um prejuízo no ensino, na socialização e também no desenvolvimento. E aí a gente entra no grande estresse que as famílias também estão em função de como hoje auxiliar os filhos na questão do ensino à distância. E aí, aqui a gente está falando de crianças que têm um padrão, né, de uma normalidade, como também crianças que têm uma limitação e principalmente uma deficiência. Uma então, os necessidade pais... especial. Isso, e aí os pais, eles estão o quê? Tendo que virarem professores, educadores, porque como eu vou trazer uma pessoa de fora para poder auxiliar meu filho? Porque entra nessa questão o quê? Do medo de Sim. pegar alguma coisa, porque eu não sei como que essa pessoa está lidando com os cuidados, né, em relação à saúde. E aí acaba com essa família também entra no estresse. Aí você vê que vira uma bola, né? Vira um circuito onde um efeito dominó, que um vai acabando respaldando no outro. Sim, o que você falou faz um sentido tão grande, porque uma das respostas do estresse, né, é o ataque ou fuga. Isso. E quando a pessoa está sob a ação do cortisol, da adrenalina, noradrenalina e de outros hormônios que trazem, digamos assim, o aumento desta temperatura deste hormônio, o que a gente entende é que ela tem uma tendência a atacar muito mais do que fugir. Ataque para se defender de uma ameaça à integridade física. Sim. Ou a integridade psicológica dela. E aí ela ataca, sim, né? Você diz, por exemplo, ah, filho, tá na hora de você desligar o videogame para dormir. A resposta vem já com uma impaciência. Já vou, peraí, mais um tempo, ainda vou acabar. Isso é uma resposta já agressiva, sim, né? Então, sim, você vê que o prolongamento desse distanciamento e da proibição do contato humano, que é algo que para a gente é tão importante, realmente está trazendo um aumento do desequilíbrio mental das pessoas, tanto adultos quanto criança e adolescente, e isso está despontando nas pesquisas, e eu tenho um receio muito grande que isso acabe virando uma questão de saúde pública, caso essa vacina não aconteça, né? Sim. Por quê?
a probabilidade da gente entrar numa nova onda, e outros países estão entrando, no Brasil a gente está tendo um aumento dos casos de Covid, morte por Covid também já aumentou. Isso indica que nós vamos ter aí esse elástico ainda mais esticado, né? Muito embora já esteja tendo aí uma perspectiva de vacina que não vai chegar em janeiro aqui no Brasil. Significa que fevereiro começam-se as aulas em modo híbrido e remoto. A Fabiana até colocou aqui, né, que o filho dela está cansado de aula online. E exatamente, porque eu falo assim, nos meus atendimentos online, eu coloco, às vezes, né, um intervalo de 15, 20 minutos para poder dar um descanso, né, na nossa vista, na nossa visão, nessa questão de ficar direto na tela. Então, você imagina uma criança que fica ali, que teve realmente o aumento da questão da televisão, dos tablets, smartphones, enfim, aí você coloca um leque. Teve um estudo da Fiocruz, que é um artigo, gente, que é Covid-19, saúde da criança e do adolescente. Então, só pesquisar lá, que é bem interessante, tá? Porque é bem completo esse estudo. E eles colocaram em relação aos efeitos diretos da saúde da criança e do adolescente, que dizem respeito às manifestações clínicas do Covid e indireta. E quais que seriam, por exemplo, né, para os pais entenderem, essa questão dos efeitos diretos? De 0 aos 9 anos, a gente teve a questão de... São alguns dados aqui que eu acho importante colocar, tá? 46% das crianças apresentaram febre, 37% tosse, cefaleia 15%, diarreia 14%, rinorreia 13%, náusea e vômito 10%, mialgia 11%, respiração rápida 7%, dor abdominal 7%, perda de olfato, e a gente também teve dos 10 aos 19 anos, que também apresentaram esses sintomas, só que com outras porcentagens, tá? Tosse 41%, cefaleia 42%, febre 35%, mialgia 30%, respiração rápida 10%, diarreia 14%, náusea e vômito 10%, perda de olfato e paladar 10%, rinorreia 8% e dor abdominal 8%. Então, olha o índice grande aí de crianças e adolescentes apresentando esses tipos de sintomas, né, em relação a essa parte clínica relacionada à Covid. E a questão, né, indireta, que foi o que eu coloquei aqui, que é essa questão, né, da socialização, em relação a hoje ter um rompimento das aulas, sem contar que a gente está colocando aqui que muitos alunos, principalmente de escolas municipais, estaduais, estão sem aula. Uhum. Não estão conseguindo ter o acesso. E aí a gente entra num outro prejuízo, que é a questão que muitos jovens aí nessa faixa etária, a única alimentação que eles tinham era na creche e na escola. E nesse momento, até mesmo a parte de setorização pública não está conseguindo ir também até as comunidades para continuar aquele trabalho. Então, assim, no auge da pandemia, nessa questão do distanciamento e do isolamento, não foi feito. Agora, realmente, é uma informação que eu teria que ver se já retornou esses trabalhos ou não. Até então, não tinha ainda retornado. E aí você entra também na questão da desnutrição, em relação ou então a própria obesidade. Então, tudo isso são prejuízos dessa forma indireta. A questão mesmo do estresse, como nós conversamos, nessa questão de saúde mental, gerando principalmente os sintomas da ansiedade e da depressão. Nós temos também aqui, ó, que eu anotei, o exagero, né, em relação às telas e o aumento de fome e risco alimentar pelas crianças e adolescentes, né? Então, assim, tudo isso são prejuízos negativos aí que a gente está tendo nesse momento. Não sei se você chegou a olhar essa questão, né, das escolas públicas, dos pais reclamando, sem saber o que fazer. Eu atendo até mesmo alguns jovens, né, aqui do Pedro II, na época que eu falei com os pais, vamos dar livros relacionados à idade, pede para fazer uma redação, procura na internet atividades
para poder fazer, tenta entrar em contato com a escola, com a parte pedagógica, para ver o que que você pode, de repente, dar para ajudar o seu filho nesse momento. Então, assim, é você como é que eu coloquei? Reforçar realmente esse desejo nele de continuar, apesar de não estar tendo escola. Porque aqui a gente está até comentando, muito em cima, né, também da escola online. Mas essas crianças que não estão tendo nem essa oportunidade de ter a aula online. Sim, muito bem colocado isso, Ediane. Eu quero até complementar, né? Na verdade, em alguns casos, a escola pública ela é muito melhor do que a escola particular em alguns estados, algumas Sim, cidades, né? Mas mesmo assim, algumas não têm o acesso direto a uma boa internet para fazer aula ao vivo. Às vezes não tem um celular, um aparelho que permita, de fato, que o professor mande as matérias, os exercícios para o Classroom, por exemplo, né? Então é preciso que exista aí, por parte dos pais, dos responsáveis, dos vizinhos, da comunidade, uma união, um elo para que essa situação possa sendo amenizada. Por quê? Porque isso vai ser prolongado, né? E eu vou ser assim muito sincera, uma das coisas que mais me preocupou no início, eu tenho sobrinhos da rede pública, né? E aí quando eu perguntei, e como é que você está fazendo para estudar? Não estou estudando, tia. Isso me doeu o coração profundamente, porque sim. esse será um déficit que os meus sobrinhos e milhares de outras crianças por aí terão para anos e anos à frente, porque não se recupera o que não foi dado. É muita coisa para se recuperar, né? Então, isso é duro da gente pensar. Então, assim, oferecer, estimular, né, que os pais ajudem as crianças a pensarem em alternativas para aprenderem, para estarem mais atentas ao que está acontecendo, é muito legal. Uma sobrinha minha que estava com o aparelho de celular quebrado e aí ela não pôde acessar o Classroom, eu pedi para ela, pede para o seu irmão, que está com o celular bom, entrar em contato com a tua amiga e mandar para ele a atividade, e aí você faz, copia. E é Sim. assim. Então, esse elo de união, de solidariedade, é muito importante nesse momento, e eu sei que nada disso vai diminuir a desigualdade social que vem sendo aumentada, né? E isso também dói nas crianças. Aquelas crianças que não estão tendo aula online nesse momento, que infelizmente não estão tendo esta oportunidade, elas estão sofrendo um sofrimento diferente daqueles que estão tendo aula, como alguém escreveu aqui, que o filho dorme durante as aulas de manhã. Sim, sim, dorme. Eu estou sendo um general. De vez em quando eu vou no quarto e falo, filho, a aula, filho, senta, lava o rosto, escova os dentes de novo, né? Leva o Nescauzinho, levo água. E é assim que a gente está tendo que fazer para ajudar as crianças a estudarem. Mas tem aqueles que estão em casa e que não tem mamãe ali uma parte do dia para auxiliar, né? Até porque Então, tem ele entra uma. numa profunda angústia por não estar acompanhando, por achar que vai perder esse ano, por outro lado, por total desmotivação. E aí aumenta essa estatística da depressão, Sim. da ansiedade, da angústia e do estresse tóxico que você está falando. Sim. Até porque a criança, né, ela precisa muito dessa questão do concreto, da experiência. Então, assim, isso também foi privado dessa relação, né, dela compartilhar experiências com outras crianças. Uhum. Principalmente nessa parte, né, da alfabetização. Então, as crianças, nesse momento, também foram privados disso. E isso também acaba acarretando outros tipos de prejuízo. Tanto que alguns clientes que eu atendo, até crianças que eu atendo online, eu trabalhei muito junto com a família e trabalho atualmente.
Então, por exemplo, teve um caso que eu atendo uma criança de 6 anos que mora em apartamento, totalmente entediado. Eu coloquei para a mãe antes, olha, tem como você conseguir para mim um papelão? Você consegue um papelão? Você consegue uma tesoura? Vamos fazer. O que eu construí com ela? A gente pegou um papelão, pedi para ela junto com a criança desenhar um círculo, recortar, aí colocar, por exemplo, assim, né, na porta de abrir e fechar da varanda, colocar ali, encaixar, e aí pegar bolas, ou pode até construir, se quiser, a bola para a criança lançar. Então, assim, para trabalhar essa questão da coordenação, né, da criança, e também acabar fazendo um trabalho com a família. Então, eu fiz muitas atividades das crianças que eu atendi online com a mãe, com o pai, construindo recursos, assim, dessa maneira lúdico, para poder trabalhar. Então, por exemplo, pegar aquela linha, aquele barbante cru e fazer zigue-zague, né, no corredor da casa para quem tinha. Ah, vamos pegar, de repente, objetos dentro de casa para fazer desafios. Então, assim, acabou trabalhando também, como eu falei, a família para poder enfrentar esse momento, né, dessa situação de alguma coisa. Cristina Lopes, aqui ó, Lopes Cristina, ela tá aqui dizendo exatamente isso, olha. Criar uma rotina e novos desafios para a criança seria bom para diminuir as crises? Sim. Totalmente sim. Faça isso. Serve palavra cruzada, jogo da velha, serve brincadeira de adivinha, serve mímica. Mímica, inclusive, com os assuntos da pandemia. Você pode colocar mímica com as emoções, você pode pedir para ela ser o ator e aí ela mostrar as emoções e você adivinhar do que ela está sentindo. Você mostrar as suas, né? Porque para pai e mãe também não está sendo fácil, não, gente. Não. Não tá. Principalmente que tem mais de um filho. Quem tem mais de um filho, então, que tem 3, 4 filhos. Diferentes, né? Os pais que trabalham fora e aí chegam à noite já cansados e tem que dar esse suporte. Gente, não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para mim, não tá fácil para a Ediane, não tá fácil para o Papa, eu costumo dizer. Né? Porque ele também está tendo que se adaptar de uma maneira completamente diferente. E aí o nosso processo criativo, ele é fundamental nesse momento para que a gente possa resgatar uma época da nossa vida onde a gente brincava, onde a gente não tinha o smartphone segurando, como se fosse um membro extensivo do nosso corpo, e a gente inventava algumas coisas para tirar as crianças do tédio ou para a gente sair do tédio. Isso aí. Né? Então, a gente está tendo que revisitar esse momento. Uma estratégia, além dessas que a Ediane falou, é você parar para pensar em brincadeiras que você, adulto, fazia e de repente você dá uma repaginada nela e usar dentro de casa, né? E além disso, chamar para conversar não sobre aulas online. Qual é a nota? Deixou de fazer dever? Não deixou? Isso é muito importante que você faça esse rastreamento. Mas para que você converse como está sendo para você. É isso né? aí. Meu filho não gosta que eu cite ele, mas agora eu não tenho como não citar. Ele está aí, me perdoe, mas é muito importante. Meu filho mais novo virou para mim há um tempo atrás e falou assim, mãe, tá difícil. Ele é muito carinhoso, então de vez em quando ele fala, mãe, me dá um abraço, né? E aí ele falou, mãe, tá difícil. Eu falei, o que, filho? Para ele falar, né? O que está acontecendo com você? E aí ele disse assim para mim, morri de rir, mas morri de dó. Ele falou assim, mãe, eu nunca na minha vida podia pensar que eu fosse sentir tanta saudade da escola, sentar naquela cadeira e ficar horas ouvindo a professora falar. Eu não aguento mais de saudade da escola. Isso é algo que é um discurso que eu já ouvi de crianças e adolescentes que eu atendo. Isso. Eles colocando a saudade que eles estão até de professores que eles davam os apelidos, né, amigos, né?
para não falar o contrário. Sim. Né? Então, assim, eles Das colocam muito isso. brincadeiras, né? De ver, de olhar para o amigo de pertinho sem ser através das telinhas. Isso tudo faz muita falta, tá fazendo para nós que somos adultos, né? Tá fazendo Teve para nós. uma questão que você colocou antes, que eu até vou voltar, né? Porque eu acho bacana agregar, acrescentar aqui, que agora eu fiz várias anotações. Então, agora que eu vi, eu falei, gente, eu não falei sobre isso e vai complementar aquela questão do estresse, tá? Teve uma pesquisa, um estudo, na realidade, um experimento na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, aonde eles fizeram o quê? Eles demonstraram que os gafanhotos, de geral, eles comem mais proteínas vegetais. E que quando eles estão, né, numa situação assim de estresse, eles passam a comer mais plantas açucaradas. Então, o que que eles colocaram, que eles perceberam? Legal Que isso. tanto os gafanhotos quanto nós, seres humanos, tendemos a comer mais açúcar. Então, significa que é o quê? É um combustível rápido para alimentar o corpo e estar preparado para uma situação de briga, de fuga ou de risco. E aí explica exatamente o quê? Essa questão que a gente trouxe aqui, de muitas vezes você comer mais doces, mais pizza, Carboidratos tudo que tem assim, essa questão, né, que se transformam em se glicose transforma em glicose em açúcar, e aí dá acaba uma tendo, energia né? vazia, né? Mas dá uma energia Isso, momentânea. porque ele ativa, tá? Ativa o sistema de recompensa cerebral. Então, Mas isso uma das entendo questões. isso, né? E a outra questão vem ser a questão da ativação de vias neuroendócrinas, perdão, e inflamatórias que aumentam diretamente o acúmulo de gordura, liberação de hormônio que aumenta o apetite. Então você vê o quanto que o nosso corpo funciona, né? Como que ele responde Como que ele também essa parte reage. externa e o quanto que a gente reage frente a essas situações adversas de medo, de ansiedade, né? E uma delas é a alimentação. Então Sim, é o importantíssimo a gente ficar estresse, de olho o que estar ele, comendo, né? o estresse é muito, muito tóxico, né? E tem um detalhe aí em relação ao impacto no físico, que você está falando da glicose, do carboidrato, né? Do açúcar Isso. e carboidrato, que crianças em período de desenvolvimento, de crescimento, que estão na fase de dar o estirão, se elas estão acima do peso, com sobrepeso ou obesidade mórbida, elas vão ter uma dificuldade aí para crescer. Por quê? Porque o cérebro reconhece que a criança está com peso acima, ou vamos dizer, vamos dar o exemplo, o peso de um adulto, né? Uma criança de 10 anos com o peso de um adulto. O cérebro vai reconhecer que ela já cresceu. Então, que ele não precisa mandar os hormônios para o estirão. E tem um ossinho aqui assim na mão, que quando é radiografado, mostra a idade óssea dessa criança. Nas crianças obesas, esse ossinho é maior, o que significa que o cérebro já entendeu, já Reconheço. cresceu, não precisa mais crescer. Então vai só acumulando gordura, né? E o estresse, a ansiedade, a angústia, as crianças, adultos, qual de nós nunca comeu uma emoção? Qual de nós nunca ficou triste e não quis comer um chocolatinho? Não é a minha praia o chocolate, graças a Deus, né? Ah, Mas que não, não inveja é. de você, Tô gente, porque eu salva amo pelo bolo. chocolate. Não amo chocolate, Eu mas amo eu amo um chocolate. bolo, né? Que é açúcar também. Então, qual de nós nunca comeu uma emoção? Isso é natural, isso acontece, é do ser humano. Mas se a gente tiver, viver mais no presente, ter uma consciência, uma atenção mais voltada para o foco do aqui e agora, a gente tem uma chance maior de controlar isso. Então, vai aqui uma dica para você que está com um filho em casa, independente da idade, ou você mesmo que está aí pelo estresse, que você
quando você está sob o impacto de uma emoção forte, intensa, negativa principalmente, que você estiver comendo, ativa a tua atenção no presente e se pergunte, eu estou com fome ou vontade de comer? Se for fome e tiver mais de 3 horas que você comeu, beleza, está autorizado, sinal verde para comer. Mas se você comeu tem pouco tempo, o seu filho, sua filha comeu tem pouco tempo e está lá futucando as gavetas ou a geladeira, chame para conversar e pergunte, ok, você vai poder comer depois que a gente conversar sobre suas emoções. Como você está se sentindo agora? Não é um papo que adolescentes, garotos gostem de conversar, tá? Mas é preciso que os pais, ou os cuidadores, ou um professor consiga ter essa maleabilidade para chegar perto. Porque senão o cérebro vai se habituar a se estressar e a comer. Isso. Se estressar e a comer. Que é o método de recompensa, né? Esse é o método de recompensa que a Ediane está aqui falando. Margot, minha querida, obrigada por você estar aí. Muito bom ter você aqui. A Marie está aqui colocando uma coisa aqui. Ela colocou aqui um comentário que eu achei muito interessante. Que é, cadê aqui, ó? Tudo isso que a gente está falando é o que está acontecendo com a minha filha. Está comendo muito doce por conta da ansiedade. Isso aí, Marie. Então, olha, já dá a dica a ela, siga isso, comece a perguntar, pedir, ok, você vai poder comer, mas primeiro, vem cá, me diz como você está se sentindo. Ah, eu estou com fome. Aonde que essa fome está aparecendo no seu corpo? Ah, não sei dizer. Você está ouvindo algum barulhinho no seu estômago? Tem quanto tempo que você comeu? Né? E aí, só de você conversar, isso já vai distraindo a criança de querer comer. E aí você fala como você se sente emocionalmente. E deixa ela falar. E aí também tem outra questão do planejamento alimentar familiar. Porque uma das questões que eu coloco muito para as famílias é assim, ah, o meu filho está comendo muito doce, muito açúcar, muita besteira. Ok, mas como esse alimento chega em casa? Quem compra? Quem compra esse alimento? Então, assim, eu acredito que esse alimento não chegou ali sozinho. E aí também entra uma psicoeducação da família. Perfeito. Que é o que você colocou, essa questão do diálogo, do conversar, do chamar essa criança, esse adolescente e questionar, como você disse, não, vem cá, você realmente está com fome? Você realmente quer comer isso? Porque senão entra num hábito, numa rotina totalmente disfuncional para a família inteira. Porque quando vê, os pais também estão comendo, às vezes, aquele alimento ali que também não enriquece nada. Pelo contrário. E às vezes não comem, mas compram para os filhos. Isso aí. Né? Estão lá na academia malhando para ficar gostosão, gostosona, mas compra aquilo para os filhos. Não é para comprar. Pode comer? Claro que pode. De vez em quando. Não sempre. Não aí a importância até de uma nutricionista, né? Às vezes uma nutricionista, fazer uma reeducação alimentar da família nesse momento, até para poder ter aqueles momentos pontuais de você poder comer alguma coisa, ou então até alimentos saudáveis para você substituir aquela vontade ali de comer o doce, ou então de aprender receitas que você pode vir a fazer saudáveis e que não necessariamente, mas é um valor muito caro. Não, gente, tem alimentos que você consegue fazer saudável e que não precisa você arcar muito financeiramente falando, tá? Então, é econômico também. E aí também outra questão que eu coloquei aqui é a limitação, né, dos alimentos industrializados. Evitar, é você fazer em casa. É você tentar, quer fazer hambúrguer? Então, pega carne moída, por exemplo, tempera ali, faz aquele bolinho, né, de carne. Muito isso. É totalmente diferente. É uma maravilha, muito mais saudável, muito mais gostoso e você não está comendo alguma coisa industrializada, cheio de conservantes e tudo mais, e que vai acarretar tudo isso já que a gente está comentando aqui. Até se tiver alguma nutricionista aí pode ajudar a gente nessa parte aí nutricional. E aí eu acho que assim, quando a gente cuida, né? Você vê que a gente fez uma retomada
é assim uma retomada no tempo da nossa vida mesmo, né? Naquele tempo onde os pais estavam muito mais ligados na rotina da casa. A mulher foi trabalhar, o pai já era o provedor, a mulher também agora ela é provedora e às vezes a única provedora. As coisas se perderam um pouco ou mudaram um pouco. E tudo bem, gente, eu também trabalho fora, né? E tenho 2 filhos. Não é fácil conciliar? Não, não é. Tem dias que eu estou exausta com os cabelos desse tamanho, com a olheira que vem debaixo do queixo. Sim, sim. É difícil mesmo, né? Mas a gente está retomando uma época de mais consciência, né? Isso aí. Consciência pela dor emocional, pelo sofrimento emocional, também pelo impacto de tudo isso no nosso físico. E acho que vale aqui uma pergunta que cabe para todo mundo pensar. Como nós entramos nessa pandemia assim, do nada, blum, dormimos de um jeito, acordamos de máscara praticamente, né? Mães, como nós queremos sair dela? É Porque isso um aí. dia vai chegar a vacina, e se Deus permitir que seja rápido, né? Um dia vai chegar a vacina e nós vamos sair dessa pandemia. Como? Com filhos obesos mórbidos, com filhos depressivos, com filhos pensando em se matar, com a gente sem paciência, sem tolerância nenhuma, sem conseguir gerenciar as próprias emoções. Agora é hora da gente pensar em se preparar, né? Não pensar somente nesse processo doloroso, prolongado desse distanciamento social, porque ele vai passar, mas pensar como eu posso me fortalecer aqui para estar lá fora daqui a pouco, né? E É. para estar lá fora não aqui agora, porque a gente precisa transitar para lá e para cá, né? Ediane, você sabe que o Instagram é carrasco, né? É. Falta quanto tempo? Então, nós temos 5 minutinhos que Ótimo. eu gostaria de deixar aí livre para você falar aquilo que nós não falamos, que os nossos convidados não falaram aqui, ou que eu esqueci de comentar com você, mas que você use esse tempo para passar a mensagem que você achar que deve passar. Já agradeço você de coração. Não, Ah, eu nunca também tinha gostei. conversado assim, mas estou tendo uma identificação mega com você. Amei. Está sendo Obrigada. muito legal. Nós vamos fazer uma nova live, hein? Vou te Ah, meu convidar. Ou eu Deus. vou no Até seu medo. canal ou você vem aqui, tá? Não, vamos Muitíssimo inverso. Você vai no obrigada. meu. Use aí o finalzinho para você falar aquilo que você acha que merece destaque. Na realidade, eu separei algumas dicas, né? Porque eu acredito que os pais, eles sempre querem e desejam dicas, né? Do que fazer. Então, uma das questões que eu coloquei é a importância de beber água, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa beber muita água para ajudar também nessa parte do nosso sistema imunológico, tá, gente? Então, o meu filho não gosta de beber água. Então, eu digo, gente, vamos começar com o desafio. Faz um cartãozinho, alguma coisa assim para essa criança. Teu desafio nessa primeira semana é 1 copo d'água. Ou então aquela garrafinha que ele ama, que ela adora, não tem? Faz um investimento, de repente vai com ele, compra uma garrafinha para ele tentar pelo menos no dia Vale. ingerir aí uma garrafinha de água, tá? A outra questão, como nós conversamos, o planejamento alimentar, evitar realmente comprar alimentos industrializados, porque isso também vai influenciar a nossa saúde. Obviamente que eu não vou saber explicar aqui, porque eu não sou nutricionista, mas a gente, como psicóloga, sabe da importância da alimentação, porque isso também, como eu falei, vai interferir na questão do estresse, vai interferir na questão do sono, e o sono também é um regulador de humor, tá? Prestar atenção principalmente durante a alimentação. Como que você está comendo. Então não é só o comer por comer, é prestar atenção nesse momento ali, o mastigar. Então ensina essa criança a mastigar para ele desde pequeno, prestar atenção no que ele está comendo e não se tornar depois um adulto que come de uma maneira impulsiva e que vem também acarretar outros tipos de prejuízos em relação à saúde, tá? A questão mesmo de
tentar manter tarefas dentro de casa com essa criança. E com esse adolescente? O que poderia ser essas tarefas, tá, gente? Eu coloquei aqui, ó, cuidar de planta. Se você tem planta, dá uma planta para essa criança ser, por exemplo, o cuidador dela. Se tem um animal, para ele ser o cuidador daquele animal, tá? Então, assim, você está indiretamente dando uma responsabilidade para ele. Outra dica também é dançar. Dança com essa criança, faz um tipo uma competição livre, Um jogos karaokê. também, karaokê, um jogo de tabuleiro, confecciona também jogos. Você pode, por exemplo, você comprar uma cartolina e vocês fazerem, por exemplo, um jogo da memória da família. Então, vocês podem colocar ali ou o nome de pessoas, ou de emoções, ou de uma situação. E aí, quem errar aquele, por exemplo, vai ter que pagar um mico e o grupo escolhe. Então, aí você pode brincar de ideias através de um jogo. Mas é bacana, eu só comprar, é você construir ali com a família, por exemplo, aquele jogo, tá bom? O A próprio questão tema mesmo, Covid, você pode pegar e fazer jogos de palavras, né? então, tudo, você pode fazer muito Rir de bacana. tudo isso também, né? Tudo isso. A questão, né, de limpar alguma coisa na tarefa da casa, pequena tarefa, seja lixo, seja de arrumar sua, que proporcional à idade da criança. Outra questão é que nós colocamos assim, evitar o excesso de notícias, tá? Principalmente notícias negativas. Auxiliar e cada vez reforçar mais ainda, como você colocou muito bem, Ana Clara, a questão de conversar com eles, explicar e ter paciência, tá, gente? Porque eu sei que é necessário paciência, persistência, porque é cansativo. Educar não é fácil, tá? Então, isso também entra nesse momento na parte de educação, tá? Tem que ter paciência e persistência. Entender que eles podem também ter alteração do sono, como eu coloquei, do comportamento, ou até mesmo regredir alguma aquisição adquirida, como, por exemplo, ter uma fala infantilizadas, ter, às vezes, um retrocesso de algum comportamento que ele já tinha ganho. Então, assim, Segurança. não expõe isso como uma crítica. Entenda que isso pode estar sendo uma reação que essa criança, esse adolescente está tendo, mediante o confinamento, mediante essa questão do distanciamento, de estar longe dos familiares, como avós, tios, primos, estar ali somente com a família mesmo, que convive com ele. Isso também gera estresse, também gera ansiedade, tá? E estabelecer principalmente horários. Coloca uma rotina, mas não obrigue você a ele ter aquela rotina. Senta e conversa com ele. Construam juntos aquela rotina. Você vai colocar horário. Deixa a criança. Exatamente. É lá e cá. O que você achar inviável, você vai explicar. Olha, isso não é legal por esse motivo. E não simplesmente impor. Tá? Então vamos conversar, aproveitar esse momento para isso. E não punir, né, sem compreender o motivo de tal atitude. Então é importante essa compreensão. E aí, mais uma vez, eu trago essa fala que você colocou várias vezes do diálogo, tá, gente? Então, esse momento, o principal é o diálogo para compreender o momento emocional que esse jovem, essa criança está passando, e até mesmo já para aprender a trabalhar as emoções. Não conhece as emoções? Joga na internet lá, ó, carinha de emoções, de sentimentos. Imprime, recorta e coloca ali, ó, isso aqui é amor, isso aqui é raiva, não. Ah, olha, como que a gente pode sentir isso em tal situação? Então, assim, mais uma vez, você pode brincar com essas carinhas e dando exemplo, você pode pegar situações da criança e colocar, quando você tem isso, qual carinha que representa? Claro. Tudo isso você vai estar se aproximando do seu filho e você vai estar ensinando a ele a lidar com as emoções. Então, eu acredito que o principal de tudo, queria ficar mais tempo falando aqui, porque é muita coisa que eu tive, mas não tem como. Você, mas eu quero agradecer de monte mesmo a todos vocês que passaram aqui, fizeram suas colaborações, perguntas, vocês que deram aí o comentário de vocês, que ficaram aqui na live até agora. Muitíssimo obrigada. A live vai ficar gravada lá no meu perfil, para quem quiser acessar. E quinta-feira agora, eu farei uma live com o doutor Leonardo Flávio, ele é infectologista, e nós vamos falar sobre diversidade na vida,
solidariedade, respeito. Então não perca também. Quinta-feira, tá bom? Ediane, beijo no seu coração. Beijo, gente. Obrigada. E qualquer gente. dúvida, o pessoal só me envia mensagem. Beijo. Até mais. Até, tchau, Obrigada. tchau.